Olá, você sabe quando usar porquê separado e acentuado? E porquê escrito junto e acentuado também? Essa é a nossa aula 2 do estudo dos porquês da língua portuguesa. E você não pode perder. Seja bem-vindo ao canal Alice no País da Gramática. Sou a professora Alice e em nossa aula anterior vimos a diferença entre porquê escrito separado e sem acento. E vimos também porquê escrito tudo junto e sem acento também. Lembra-se, se você não assistiu, ainda há tempo. Assista agora e logo a seguir faça o estudo desta aula de hoje. Como eu havia prometido, hoje veremos tudo sobre porquê escrito separado e acentuado. E veremos também porquê tudo junto e acentuado. Entenda que o uso correto dos porquês mostra o seu conhecimento e pode fazer a diferença em uma redação para o vestibular e até mesmo em uma entrevista de emprego. Por isso, vamos analisar agora a forma correta de escrever o porquê separado e com acento. A expressão porquê dessa forma é formada pela combinação da preposição por com o pronome interrogativo que. Deve ser usada apenas no final de uma frase. Guarde bem essa dica. Porquê separado e acentuado deve ser usada somente no final de frases. Sempre antes de um ponto de interrogação, ou de um ponto de exclamação, ou ainda antes de um ponto final. Vamos ver os exemplos. No primeiro caso, porquê separado e com acento circunflexo antes do ponto de interrogação. Não temos justiça social, por quê? Segundo exemplo, porquê antes do ponto de exclamação. Maria foi demitida e não entendeu por quê. Terceiro caso, vamos encontrar porquê pertinho do ponto final. Não quis mais vê-la e ela sabe por quê. Então não esqueça que porquê separado e acentuado vem sempre em final de frases. E temos aqui mais alguns exemplos de porquê dessa forma, sempre aparecendo lá no finalzinho da frase. Há dias você não vem trabalhar, por quê? Você não gosta dessa matéria? Por quê? Você vai faltar à aula de dança? Por quê? O menino foi embora e nem disse por quê. Não sei por quê. Observou que a entonação é importante para você diferenciar a pontuação? Se é interrogação, se é exclamação ou se é um ponto final. Ainda falando sobre porquê separado e acentuado, vamos ver que porquê pode ser substituído por uma variedade de expressões. Porém, a que mais utilizamos é por qual razão, e utilizamos muito também a expressão por qual motivo, substituindo por quê. Primeiro exemplo. Ela faltou ao ensaio de hoje. Repetir. Ela faltou ao ensaio hoje. Queria saber por quê. Substituindo. Ela faltou ao ensaio hoje. Queria saber por qual razão. Mais um exemplo. Ele parou de falar comigo e eu não sei por quê. Substituindo. Ele parou de falar comigo e eu não sei por qual motivo. Último exemplo. A prova foi cancelada por quê? A prova foi cancelada por qual razão? Ou ainda poderíamos usar por qual motivo? Agora veremos por quê escrito junto e com acento circunflexo. Essa forma é utilizada como substantivo.
e, por esse motivo, deve sempre ser precedida de um artigo ou numeral. Veja, ela estava chateada, mas não me disse o porquê. Olha aí o artigo antes do porquê junto. Deve haver um porquê para ela não ter vindo hoje. Aí encontramos o numeral 1. Diga um porquê de estar ansioso. Gostaria de saber o porquê de tanto alvoroço. Pode me explicar o porquê de tanta gente complicar algo fácil? Interessante você ter observado o uso do porquê junto. E acentuado é muito simples. Basta ele apresentar um artigo. Relembre bem os artigos. O a, os as, uns, uns. E também pode ser o caso aí de aparecer como numeral. Continuando a falar sobre porquê junto e acentuado. Por ser um substantivo, porque sofre flexão de número. Portanto, pode ser escrito no plural também, isto é, porquês. Vimos então que entre os 4 porquês que estudamos na aula anterior e hoje, o único que sofre flexão de número singular plural é o porquê junto e acentuado. Preste atenção nessas dicas de cada um. Você não errará mais. Vamos ver os exemplos? Tentei descobrir o porquê da atitude tão antidemocrática. Quando encontrar um porquê, sua vida vai fazer sentido. Agora no plural. Tantos são os porquês que prefiro não os comentar. E aqui encontramos outra característica de porquê junto e acentuado. Como substituir porquê? Porquê pode ser facilmente substituído pelas palavras razão e motivo. Veja, ela estava chateada, mas não disse o porquê. Substituindo, ela estava chateada, mas não me disse o motivo. Eu me pergunto o porquê de ainda vir aqui. Eu me pergunto a razão de ainda vir aqui. Todos estavam agitados e ninguém sabia o porquê. Todos estavam agitados e ninguém sabia o motivo. Deve haver um porquê para ela não ter vindo hoje. Substituindo, deve haver uma razão para ela não ter vindo hoje. Trouxe para vocês mais exemplos de substituições de porquê. Sempre o motivo, ou a razão, ou plural. Também vamos ver as razões aí. Vamos lá. Todos riam muito e ninguém me dizia o motivo. Todos riam muito e ninguém me dizia a razão. Gostaria de saber os motivos de ter sido mandada embora. Gostaria de saber as razões de ter sido mandada embora. Acredito que com todos esses exemplos ficou bem fácil você entender a diferença entre os 4 porquês, não é mesmo? Porém, mesmo depois de ler e reler esses tópicos dos 4 porquês, é normal ainda ter dúvidas sobre o uso correto dessas palavras, que são tão importantes na língua portuguesa. Por isso, participe do teste de português que trarei para você em nossa próxima aula. E se você gostou dessa aula de hoje, você já sabe. Se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Participe, deixe o seu like e também assista aos nossos vídeos shorts. Fiquem bem, pessoal, e até o nosso próximo encontro.